Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece. Sistema réplica de habilidades. Capítulo 121. Kizaru enfrentou sozinho 3 dos membros mais fortes da tripulação de Noir, enquanto Aokiji, fiel à sua palavra, travou uma batalha mano a mano com Noir. Aokiji, com seu corpo envolto em gelo, atacou Noir implacavelmente com sua lâmina de gelo. Noir, confiando em suas chamas Amaterasu, combateu destemidamente todos os movimentos de Aokiji. Na verdade, os ataques elementais de Aokiji mal arranharam Noir. A única coisa que poderia machucá-lo era o Busushoku-Aki imbuído na lâmina de gelo. Os ferimentos de Aokiji se aprofundaram, e seu corpo formado por gelo enfraqueceu sob o calor implacável do Amaterasu. Noir não saiu ileso, mas seus ferimentos foram muito menos graves que os de Aokiji. O nível de poder atual de Noir era único. Ele poderia ser considerado nível Shichibukai, mas contra especialistas como Mihawk ou Crocodile, ele provavelmente estaria em um impasse 50-50. No entanto, contra os almirantes, Noir conseguia se defender em uma luta mano a mano, e ele até tinha uma vantagem contra usuários de logia como Aokiji e Akainu, mas as batalhas eram imprevisíveis. Até mesmo imperadores podiam ser pegos de surpresa por senhores da guerra, e senhores da guerra podiam ser derrotados por novatos. Não havia nada como vitória garantida. Era tudo sobre quem tinha a maior chance de vencer. Mesmo com força esmagadora, sempre havia uma lasca de chance de derrota. Esse foi o caso da luta de Noir contra Aokiji. Sem Amaterasu e sua habilidade de copiar, ele teria lutado para enfrentar Aokiji de frente. Aokiji, cada vez mais desgrenhado, desviou da lâmina de fogo de Noir, recuando passo a passo. O poder de Amaterasu contra o gelo era avassalador, limitando severamente as opções de Aokiji. Ele só podia confiar em sua força física e esgrima. Mas Noir possuía um talento dourado escuro em esgrima. Suas habilidades cresceram exponencialmente por meio de inúmeras batalhas e treinamento rigoroso. Agora poucos no mundo, exceto Mihawk e Shanks, poderiam igualar a habilidade de Noir com a espada em um confronto direto. Noir balançou a lâmina do diabo, destruindo o escudo de gelo de Aokiji. Seus olhos brilharam com intensidade enquanto ele rugia: "Pegue isso, Aokiji!" Ele embainhou lentamente sua lâmina carmesim do diabo, fechando os olhos. Sua mente e a espada em sua mão atingiram uma harmonia perfeita, suas auras se fundindo enquanto a energia da espada surgia ao redor dele. Ao ver Noir assumir a postura para um empate de Iaido, Aokiji rapidamente conjurou um pássaro gigante de gelo no ar. De acordo com arquivos confidenciais da Marinha, Demônio Noir, durante seus primeiros dias no mar, era particularmente habilidoso em uma técnica de Iaido de altíssima velocidade, o que o tornou praticamente invencível em suas viagens. Houve rumores de que ele até mesmo entrou em choque com Mihawk em segredo. Ninguém sabia o resultado, mas Noir havia saído ileso. Esta foi a prova definitiva da habilidade de Noir com a espada. Daquele ponto em diante, ninguém na alta cúpula da Marinha ousou subestimar Noir. Reconhecendo a postura incomum de Noir como um prelúdio para um ataque mortal, Aokiji reagiu instantaneamente, canalizando seu poder congelante para seu braço direito, preparando-se para lançar seu movimento ofensivo mais forte. Bloco de gelo, bico de fazão. Aokiji berrou quando um pássaro enorme com asas de gelo saiu de seu braço, voando em direção à cabeça de Noir. Diante do pássaro de gelo que se aproximava, Noir finalmente agarrou o punho da espada e falou calmamente. Originalmente eu ia chamar esse movimento de Flash Dragão do Céu. Seus dedos longos apertaram o punho. Ele dobrou os joelhos e abaixou o corpo, canalizando toda a sua força em um único golpe de corte ascendente. Ainda mais surpreendente, em meio ao brilho da lâmina demoníaca, uma breve, mas intensa explosão de chamas negras irrompeu. O Amaterasu, alimentado pela pressão do vento gerada pelo golpe de alta velocidade do Iaido, podia ser momentaneamente liberado da lâmina em uma explosão de curto alcance. Vamos chamar isso de flash do dragão Amaterasu. Noir, um péssimo criador de nomes, pensou orgulhosamente. O pássaro de gelo que se aproximava foi cortado ao meio pelo golpe de fogo, mas o ímpeto do ataque permaneceu inalterado. Diante do perigo mortal, os anos de experiência de batalha de Aokiji entraram em ação. Ele instantaneamente se transformou em gelo, tentando escapar do ataque através de sua intangibilidade logia. Mas a velocidade de Aokiji não era páreo para a de Kizaru. Apesar de sua reação rápida, um toque de chama negra roçou sua perna. O rosto normalmente estoico de Aokiji se contorceu de dor, gotas de suor se formaram em sua testa. As chamas escaldantes de Amaterasu se espalharam rapidamente por sua perna inferior. Aokiji, com o joelho dobrado, caiu no chão em agonia. Ao ver Aokiji ser atingido por Amaterasu, Noir imediatamente diminuiu a distância, pronto para atacar com um ataque combinado. Embora admirasse Aokiji e estivesse grato que o almirante não tivesse tirado vantagem de sua vulnerabilidade anterior, Aokiji ainda era um inimigo. Eles estavam em lados opostos. Ambos tinham seus deveres a cumprir. Não importava quem estivesse em vantagem, eles tinham que ser implacáveis. Aokiji ofegou, as chamas em sua perna queimando sua carne. Ele observou impotente enquanto a lâmina de Noir descia. Mas mesmo um almirante enfraquecido era um oponente formidável. Apesar de sua Akuma no Mi ter sido anulada, os poderes de gelo de Aokiji permaneceram potentes.
Uma onda de gelo se espalhou, cobrindo o convés com uma camada gelada de azul e branco. Num piscar de olhos, o gelo de Aokiji congelou Noir, que estava se movendo quase na velocidade da luz. Mesmo com a proteção de Amaterasu, Noir ficou preso no gelo por alguns preciosos segundos. Mas ele rapidamente se libertou, derretendo o gelo ao seu redor. Aqueles poucos segundos foram tudo que Aokiji precisou para recuar em segurança. Aokiji se levantou com dificuldade, sua expressão era sombria enquanto observava as chamas negras se espalhando incontrolavelmente. Por alguma razão, essas chamas negras não eram apenas incrivelmente quentes, elas também eram inextinguíveis. Nem gelo nem água conseguiam apagá-las. Contando com sua resistência física e a proteção mínima oferecida por seus poderes de gelo, Aokiji ainda conseguia mover sua perna direita. Mas era apenas uma questão de tempo até que as chamas subissem por sua perna e engolissem todo o seu corpo, anunciando sua ruína. Amaterasu poderia ser bloqueado por Busushoku aqui, mas nem mesmo Aokiji imaginaria a existência de chamas que não poderiam ser extintas. Preso entre a cruz e a espada, Aokiji levantou sua lâmina de gelo e com uma expressão resoluta, cortou sua própria perna. Noir observou em silêncio atordoado enquanto Aokiji decepava sua perna esquerda em chamas, o membro caindo no convés. A determinação de Aokiji estava além de tudo que Noir havia previsto. Este era realmente o mesmo almirante descontraído? Cortar um membro para sobreviver era um método que qualquer um poderia pensar, mas poucos ousavam tentar. Exigia imensa força de vontade. Se Noir tivesse que cortar a própria perna, mesmo para salvar sua vida, ele precisaria de um bom tempo para considerar. Ar frio emanou da parte decepada da perna de Aokiji. Gelo sólido se formou, rapidamente substituindo o membro perdido. Aokiji gentilmente abaixou sua nova perna de gelo, seu rosto pálido, mas calmo. Habilidade impressionante. Mas eu encontrei uma maneira de lidar com isso. Noir ficou surpreso. De que jeito? Amaterasu queimava mais quente que magma, tornando-se um contraponto natural tanto para a fruta gelo quanto para a fruta magma. O que Aokiji poderia fazer? Noir atacou novamente, seu corpo ardendo em chamas negras, a ponta de sua lâmina negra apontada para o coração de Aokiji. Mas naquele momento, um flash de luz surgiu entre eles. A luz dourada forçou Noir a parar seu ataque mais uma vez. Kizaru, tendo finalmente se desvencilhado de sua batalha com o trio, casualmente colocou uma mão no ombro de Aokiji, apoiando-o. Ainda quer lutar? Sabe, você poderia simplesmente ter explodido a nave para derrotar Noir. Capítulo 122. A expressão de Noir ficou em branco. Ah, certo, explodimos a nave. Como vamos voltar? O navio poderia deslizar por uma rampa de gelo e retornar ao mar, principalmente porque o navio estava quebrado. Se uma pessoa escorregasse por uma rampa de gelo e caísse no mar, ela também poderia acabar quebrada. Aokiji lutou para se manter de pé, encarando Noir com um sorriso enigmático por um longo tempo. O olhar fez os cabelos de Noir ficarem em pé. Ele se perguntou se Aokiji tinha algum fetiche estranho. Felizmente, Aokiji falou novamente depois de um tempo. Sua velocidade não será suficiente para pegá-lo. E eu estou ferido. Vamos voltar e reportar. Kizaru olhou para ele surpreso, como se estivesse vendo Aokiji sob uma nova luz. Você vai deixá-lo ir? Aqueles que foram sequestrados são dragões celestiais. Não deveríamos capturá-lo e entregá-lo ao governo? Aokiji lançou um olhar estranho para Kizaru, sua voz abafada. Você pode vencê-lo? O rosto velho de Kizaru corou. Após um longo silêncio, ele admitiu relutantemente. Se ele não tivesse copiado minha habilidade, derrubá-lo não seria um problema. Mas agora, Aokiji se virou. Exatamente. Estou ferido. Mesmo se explodirmos a nave, você acha que pode segurar Noir sozinho e resgatar todos os dragões celestiais ilesos? Os olhos cômicos de Kizaru se estreitaram enquanto ele balançava a cabeça. Parece provável. Talvez. Provavelmente não. Noir bateu palmas e riu. Tio Kizaru é um homem de autoconsciência. Nesse momento, o gelo que Aokiji havia criado para desacelerar o navio de guerra começou a rachar e quebrar. Aproveitando a oportunidade, Noir avançou, deixando um rastro brilhante em seu rastro, sua lâmina apontada para Kizaru, que estava protegendo Aokiji. Kizaru reagiu instantaneamente, puxando Aokiji para fora do caminho do ataque e se afastando da nave de guerra. Com o atraso, o navio de guerra se libertou de suas restrições geladas e começou a despencar mais uma vez. Noir rapidamente retomou a criação da rampa de gelo. Mais de 2.000 pessoas, agora livres, comemoraram enquanto deslizavam pelo gelo em direção ao mar. Apesar dos solavancos e rachaduras ao longo do caminho, lágrimas de alegria escorriam pelos seus rostos. O vasto oceano, o céu azul claro, eles perderam essa visão. Eles finalmente estavam indo para casa. Eles estavam finalmente livres da escravidão. E eles deviam tudo isso ao seu Salvador. Todos os olhos se voltaram para Noir, cheios de admiração fervorosa. Com os espíritos elevados, eles o encheram de louvor e gratidão. O Salvador vestido de preto repeliu 2 almirantes sozinho. Posso voltar para encontrar meus pais. Será que eles ainda estão vivos? Liberdade, mas não tenho mais família. Eu também não. A alegria inicial deu lugar a uma compreensão sombria enquanto eles falavam de suas dificuldades e dos entes queridos que perderam. Anos de escravidão os deixaram afastados do mar familiar. Essa corrente melancólica amorteceu o clima de celebração. Noir, focado em manter a rota de fuga, ouvia as conversas com a testa franzida em pensamento. Aqueles que eram fortes, ele podia recrutar para sua tripulação. Mas e os fracos?
E aqueles que não queriam mais arriscar suas vidas, que não desejavam mais aventura? Ele não poderia construir um lar para cada um deles, poderia? Espere um minuto. Na verdade, ele pode ser capaz de fazer exatamente isso. De volta a Esquipieia, ele teve a chance de criar uma ilha no céu, mas não encontrou um uso adequado para ela. E sua força atual era mais do que suficiente para esculpir um território para si mesmo. Ele poderia até mesmo estabelecer um reino se quisesse. É isso, o reino de Noiten. O pensamento o excitou. Robin mencionou que, embora Noiten tivesse caído, as ruínas da ilha ainda existiam em algum lugar no Novo Mundo. Noir poderia encontrá-la e reconstruir seu reino. A ideia o atraía cada vez mais. Ele não só poderia descobrir os mistérios de seu passado, mas também estabelecer uma base segura de operações. Com sua habilidade de copiar, ele precisava de um refúgio seguro onde pudesse passar o tempo aprimorando os poderes adquiridos e solidificando sua força. Noir tinha um plano. Ao retornar ao mar, ele não correria para o Novo Mundo. Ele reuniria Robin e os outros primeiro. Para a segurança deles durante o assalto ao tributo celestial, ele fez Blueno teletransportá-los de volta para a casca de suspense. O Arca Máxima também havia sido devolvido pelo exército revolucionário e estava atracado lá. Parece que ele teve que voltar atrás. Mas foi para melhor. Só casca de suspense poderia acomodar um grupo tão grande de pessoas. Na rampa de gelo, os escravos libertados riam e choravam, abraçando-se, saboreando sua recém-descoberta liberdade. Alguns, antigos piratas que há muito haviam abandonado seus hábitos selvagens, subiam nas mesas e cantavam. E suas palhaçadas arrancavam risos e lágrimas dos olhos da multidão. Não havia vinho fino, nem comida gourmet, mas os navios estavam cheios de um caos alegre, com uma sensação desenfreada de felicidade se espalhando por toda a frota improvisada. Enquanto navegavam em direção à liberdade, os antigos piratas lideravam a multidão em uma canção que personificava a liberdade e o amor, uma canção que pertencia ao mar. Ei, o amor de Binks eu trarei para você. Como o vento do mar, livres e indomáveis navegaremos pelas ondas. Do outro lado do mar, até o pôr do sol é animado. O canto dos pássaros, desenhando círculos no céu. Binks, Saki pintou um quadro do mar visto pelos olhos de piratas aventureiros, um mar de esperança, risos e liberdade sem limites. A música repercutiu profundamente em todos os presentes. Eles também estavam retornando ao abraço do mar. Eles não eram mais escravos. O canto alegre encheu o convés. Noir não conseguiu evitar sorrir, cantarolando suavemente, apesar de sua falta de talento musical. Por alguma razão, Enel e Viper formaram um vínculo improvável com os escravos libertos. Eles agora estavam cantando e dançando juntos, com os braços cruzados sobre os ombros um do outro, suas risadas e vozes barulhentas ecoando pelas ondas. O deus distante e formidável e o guerreiro feroz, desde que se juntaram à tripulação de Noir, abandonaram suas antigas pessoas, abraçando o grupo heterogêneo de braços abertos. Até o estoico Blueno batia o pé no ritmo, com um sorriso nos lábios enquanto observava a cena animada se desenrolar. Um bando de pessoas sem noção de perigo. Luxi murmurou com as mãos nos bolsos, a Thor empoleirado em seu ombro. Ele se virou e voltou para a cabine. Blueno achou a cena divertida. Normalmente Luxi os teria repreendido, silenciando sua celebração barulhenta. Foi por causa da presença do capitão que ele se conteve? Ou ele simplesmente não queria estragar o clima? E quem sabe? Aquele tsundere teimoso. A risada alegre ecoou pelo céu azul. Atrás deles, nos restos da rampa de gelo em colapso, Kizaru e Aokiji pairavam no ar. Kizaru olhou de soslaio para Aokiji. Você não usou toda a sua força, usou? Aokiji não respondeu, balançando a cabeça e apontando para sua perna machucada. Não importa. Esse ferimento é o suficiente para um relatório. Eles não podem nos culpar. Kizaru engoliu em seco, incapaz de expressar seus pensamentos. Aokiji, notando o silêncio de Kizaru, ofereceu um sorriso fraco. Não se preocupe. Ele copiou as habilidades de nós dois. Seria difícil derrotar Noir em uma luta mano a mano. Kizaru assentiu, soltando um suspiro preguiçoso. Sequestrar dragões celestiais é tanto uma sentença de morte quanto um salva-vidas. De volta ao navio de guerra, não foram apenas as palavras de Aokiji que mudaram a mente de Kizaru. Ele percebeu algo. Matar Noir era impossível. Destruir a nave também não funcionaria, porque Noir tinha as vidas de vários dragões celestiais em suas mãos. Se fosse levado longe demais, Noir poderia facilmente matá-los, assim como Kizaru poderia facilmente matar os escravos. Isso não acabou. Um contra-ataque furioso dos fuzileiros navais e do governo era inevitável. Mas se Noir conseguisse suportar essa pressão e sobreviver, ele se tornaria uma lenda, uma força a ser reconhecida no mundo. Aokiji ponderou por um longo tempo antes de se virar para Kizaru. Borsalino, você acha que o que os fuzileiros navais defendem é a verdadeira justiça, ou simplesmente a vontade do governo? De que lado devo ficar? Kizaru olhou para Aokiji com uma expressão distante. Por que escolher um lado? As correntes do mundo fluem como quiserem. Precisamos apenas observar. Quando as marés começarem a mudar, a direção ficará clara. Os olhos de Aokiji se arregalaram de surpresa. Era a primeira vez que ele ouvia Borsalino falar sobre essas coisas. Mas as palavras aparentemente apáticas de Kizaru ressoaram nele. Aokiji sorriu. Justiça ambígua, hein? Acho que você está certo. Kizaru deu de ombros, murmurando baixinho. Bem, isso era mentira. Capítulo 123.
Bem acima, uma enorme rampa de gelo, que se estendia da imponente linha vermelha, mergulhava no vasto oceano. Embora protegidos pelos navios de guerra, a força bruta da descida ao deslizarem para o mar destruiu as embarcações. As canções alegres e as risadas cessaram abruptamente, substituídas pelos sons de madeira lascada e respingos de pânico enquanto as pessoas eram jogadas na água. Era como uma chuva torrencial de humanos. Felizmente, o gelo tinha fornecido algum amortecedor. Caso contrário, eles teriam sido esmagados no impacto com a água. A ira da natureza era muitas vezes muito mais perigosa do que qualquer ameaça humana. Exausto de manter o caminho do gelo, Noir foi pego de surpresa pelo mergulho repentino no oceano. Uma onda enorme o jogou no fundo do mar. Com o rosto sem emoção, ele cobriu a boca. A água gelada do mar lavou um pouco da fadiga do uso excessivo de seus poderes, trazendo-lhe uma sensação de clareza. Parece que escapamos de Mary Geoise. Como Fisher Tiger conseguiu incendiar Mary Geoise e escapar com todas aquelas pessoas? A decisão de Noir de libertar os escravos foi um ato impulsivo, inspirado pelas palavras de Viper. O sucesso deles deveu-se em grande parte à sorte. Se alguma parte do plano tivesse dado errado, Noir poderia ter sido morto por Aokiji ou Kizaru. Noir prendeu a respiração e deu impulso para cima, em direção à superfície. De repente, uma grande sombra surgiu no alto. Ele olhou para cima e sua testa começou a suar frio. Uma horda de figuras corpulentas, parecendo cadáveres afogados, nadava em sua direção, agitando os braços freneticamente e com bolhas saindo de suas bocas. Esses homens, que viam Noir como seu salvador, entraram em pânico quando o viram cair na água. Eles acreditavam que Noir, com suas habilidades aparentemente infinitas, deveria ser um usuário de Akuma no Mi, e os usuários de Akuma no Mi eram os mais vulneráveis no mar. Submerso na água, o rosto de Noir se contorceu em desespero. Não precisa ficar tão entusiasmado. Eu realmente sei nadar. Mas vendo suas expressões determinadas, Noir entrou na brincadeira, permitindo que os homens bem-intencionados o puxassem para a superfície. O alívio tomou conta de seus rostos. Seu salvador estava seguro. Ele o salvou, e eles o protegeriam a todo custo. Contudo, eles mais uma vez se esqueceram de algo crucial. Bem abaixo das ondas, 4 usuários genuínos de Akuma no Mi, Viper, Blueno, Enel e Luxi, agarravam-se uns aos outros, afundando nas profundezas com expressões de desespero absoluto em seus rostos. Depois de um esforço hercúleo, eles finalmente conseguiram tirar todos da água. Seguindo as instruções de Noir, eles consertaram rapidamente um dos navios menos danificados e pediram aos irmãos Homens-Peixe que o puxassem. Os Homens-Peixe ficaram felizes em ajudar, arrastando o navio de guerra pela água com os sobreviventes a bordo. Atrás deles, 2 guerreiros gigantes nadavam sem esforço, sua imensa força permitindo que acompanhassem o ritmo do navio. O navio de guerra danificado estava lotado de pessoas. Mesmo assim, a sala maior foi reservada para Noir e sua equipe. Dentro do quarto em ruínas, Viper pressionou o estômago de Enel enquanto este, esparramado no chão como um peixe encalhado, toceava água como uma fonte jorrando. Luxi e Blueno, claramente exaustos, encostaram-se um no outro, com os olhos fechados em um sono leve. Somente Noir permaneceu acordado, olhando fixamente para o log pose, traçando seu curso. Casca de Suspense, sendo uma ilha móvel, não poderia ser encontrada com um log pose comum, mas agora era seu território. Ele conseguia sentir as sombras de suas criações zumbis e determinar a direção. Quando chegaram à Casca de Suspense, eles finalmente puderam descansar e se recuperar. Entretanto, após um incidente tão grave, o governo mundial não o deixaria escapar facilmente. E a batalha em Mary Geoise expôs muitas de suas cartas. A existência da fruta copiar, um poder que ele havia fabricado, estava agora praticamente confirmada. Ele também havia revelado suas habilidades Fruta Sombra e Fruta Clone bem na frente dos fuzileiros navais. Sem mencionar que ele copiou os poderes de 2 almirantes. E os dragões celestiais sequestrados. Isso era uma bomba relógio. Noir, arrastando seu corpo cansado, caminhou em direção a um canto da sala. Uma montanha de sacos de estopa estava empilhada ali. Ele levantou a aba de um saco, revelando um rosto aterrorizado olhando para ele. Santo Rosvar nunca imaginou que alguém ousaria sequestrar todos os dragões celestiais na festa de noivado de sua filha. E o homem diante dele era o líder do grupo responsável pela morte de seu filho. Rosvar estava furioso e aterrorizado, mas ainda se agarrava a seus delírios de grandeza. Solte-me agora mesmo. Você tem alguma ideia de quais serão as consequências? O rosto de Noir estava pálido de exaustão, mas seu olhar permaneceu afiado. Ele sacou a lâmina do diabo, apoiando a lâmina levemente no ombro de Rosvard. Mais uma palavra sua, e eu corto sua cabeça. O rosto de Rosvard se contorceu, mas ele ainda tentou ameaçar Noir. Você sabe com quem está falando? Somos descendentes de deuses. O mundo vai destruir você. Noir suspirou. Ele estava cansado demais para isso. Ele bateu a bainha de sua espada contra a parede da cabine algumas vezes. Um som de arrastar de pés veio de fora da porta. Salvador, peço desculpas pela intrusão. Você descansou bem? Estamos ao seu dispor. A porta rangeu ao abrir, e um rosto espiou para dentro. Noir reconheceu o velho homem-peixe. Apesar de estarem amontoados no convés, eles mantiveram silêncio absoluto, não querendo perturbar o descanso de seu salvador. O pequeno gesto tocou o coração de Noir. Sua voz suavizou. Qual é seu nome, velhote? O velho homem-peixe, usando um chapéu de pescador esfarrapado, o removeu respeitosamente. Meu nome é Puff.
Eu costumava trabalhar para o rei Netuno, lidando com tarefas administrativas na Ilha dos Homens-Peixe. Mas então, deixei a Ilha dos Homens-Peixe para ver o mundo, e fui capturado e transformado em escravo. Noir assentiu silenciosamente. Todos aqui tinham um passado doloroso, e Puff não era exceção. Alguém a quem foram confiadas tarefas pelo rei Netuno deve ter algum talento para a administração. Ele poderia ter Puff para ajudá-lo a administrar as coisas. Noir se apoiou em sua espada e caminhou em direção a Puff. O velho homem-peixe correu para apoiá-lo, como se Noir fosse feito de vidro frágil. Noir sorriu gentilmente para Puff. Puff, você sabe como operar um caracol transponder? Puff ficou momentaneamente atordoado, mas respondeu rapidamente. De fato, estou familiarizado com esses assuntos triviais. Noir assentiu satisfeito. Bom, você pode me fazer um favor? Puff assentiu ansiosamente. Qualquer coisa, Salvador. Quero transmitir o que está acontecendo aqui para as ilhas próximas. E certifique-se de que os fuzileiros navais e o governo mundial vejam isso. Capítulo 124. Em uma ilha deserta em algum lugar na primeira metade da Grand Line, um grupo peculiar de hóspedes desembarcou. O grupo diverso que Noir resgatou provou ser notavelmente habilidoso. Entre eles, podiam ser encontrados indivíduos de várias raças que possuíam experiência como construtores navais. Os membros da tribo Longarm, em particular, demonstravam um talento excepcional para a construção naval, com sua habilidade excedendo a dos humanos comuns, talvez devido a alguma habilidade racial inerente. Eles trabalharam diligentemente, consertando os navios de guerra e verificando meticulosamente se havia algum possível dispositivo de rastreamento plantado pelos fuzileiros navais. Enquanto isso, Noir estava preparando o cenário para seu próximo ato. Ele havia sequestrado um total de 37 dragões celestiais de Mary Geoise. Agora, com seus sacos removidos, eles estavam alinhados sobre os joelhos, seus rostos uma mistura de medo e presunção. Apesar do pânico, sua inteligência limitada os levou a fazer ameaças e promessas de vingança contra Noir e sua tripulação. Noir ignorou os latidos, calmamente colocou um par de luvas pretas e trocou de roupa por uma blusa de gola alta cinza e limpa. Os dragões celestiais ficaram cada vez mais inquietos. Não só Noir estava completamente imperturbável com suas ameaças, mas nenhuma das pessoas ao redor deles parecia com medo também. Um dragão celestial, cuspindo de raiva, rugiu para o homem que estava ao seu lado. Solte-me imediatamente, ou eu vou massacrar toda a sua família e dar os cadáveres para os porcos. Sem hesitar, o homem deu um soco no rosto do dragão celestial, fazendo a figura inchada voar. Não temos mais famílias. Todos os dragões celestiais merecem morrer. A voz do homem tremia de raiva, seus olhos estavam injetados de sangue quando ele levantou o punho para atacar novamente. Puff, seu corpo frágil tremendo, deu um passo à frente. Seu aperto era surpreendentemente forte enquanto sua mão palmada apertava o braço do homem. Não interfira nos planos do Salvador, ele disse em uma voz baixa e firme. O punho do homem fechou e abriu antes que ele finalmente cedesse, confiando nas instruções de Noir. Ele enxugou as lágrimas e retornou ao seu lugar entre os outros escravos libertos. O dragão celestial, observando seu companheiro ser espancado e vendo os olhares assassinos daqueles que o cercavam, finalmente ficou em silêncio. Noir endireitou suas roupas e ofereceu palavras de conforto ao homem que havia atacado. Não se preocupe, os dragões celestiais pagarão por seus crimes. Ele então se virou para Puff. Como estão os arranjos? Consegui sequestrar as linhas Dendemushi para aquela ilha, Puff respondeu calmamente. Mas a conexão será breve. Se você tiver uma mensagem, precisará entregá-la rapidamente. Noir sorriu e assentiu. Para conseguir isso sob tais condições, como esperado do Sr. Puff. Puff abaixou a cabeça humildemente. Era meu dever. Noir se espreguiçou e sentou-se em frente ao visual Dendemushi. Vamos começar. Enquanto isso, no quartel-general da Marinha, Sengoku olhava em choque para seus dois almirantes feridos. Metade do cabelo de Kuzan estava chamuscado, seu corpo coberto de queimaduras e cortes. Mas o mais alarmante é que sua perna tinha sido cortada de forma limpa. Quanto a Kizaru, ele parecia perfeitamente bem, exceto por um pouco de sujeira em suas roupas. Bem, pelo menos a sujeira significa que ele realmente se esforçou. Sengoku suprimiu sua raiva crescente e perguntou em voz baixa, Demônio Noir é realmente tão forte? Nenhum de vocês conseguiu derrotá-lo juntos? Kizaru e Kuzan com um olhar culpado, sim, mais ou menos. Os velhos olhos de Sengoku viram através da fachada deles. Ele suspirou cansado. Se eu não tivesse enviado esses dois, eu deveria ter mordido a bala e enviado Sakazuki. Embora os escravos e os dragões celestiais pudessem não ter sobrevivido, teria sido melhor do que deixar aquela ameaça, Noir, escapar de volta para o mar. Kuzan havia perdido uma perna. Embora sua habilidade de Akuma no Mi pudesse mitigar o impacto em suas futuras habilidades de combate, esse incidente sem dúvida prejudicaria sua autoridade como almirante dentro dos fuzileiros navais. Sengoku se levantou da mesa, sua voz cheia de poder, apesar de sua falta de raiva aparente. Devemos capturar Demônio Noir o mais rápido possível. Não podemos permitir que nossas habilidades sejam roubadas e usadas contra nós. O governo mundial está furioso com o sequestro dos dragões celestiais. Eles nos ordenaram apreender Noir a qualquer custo.
Sengoku e os dois almirantes permaneceram firmes, com rostos sombrios, enquanto discutiam seu próximo movimento. A série de eventos, a intrusão em Mary Geoise, a libertação dos escravos, o sequestro dos dragões celestiais, deixou uma coisa clara para Sengoku. Enquanto o demônio Noir vivesse, o mundo nunca conheceria a paz. Quando Sengoku estava prestes a convocar o alto comando da marinha para uma reunião, alguém bateu freneticamente na porta. Almirante da frota, relatório urgente, uma voz gritou. Demônio Noir interceptou o sinal Dendemushi para o arquipélago Sabaldi. Ele está transmitindo uma transmissão ao vivo. As sobrancelhas de Sengoku se ergueram. Ele saiu correndo de seu escritório, os dois almirantes o seguindo de perto. Um fuzileiro naval levou Sengoku a uma sala espaçosa. Um vídeo ao vivo de Sabaldi estava passando na parede. Um rosto bonito apareceu na tela, projetado do Dendemushi na Praça Sabaldi. Aokiji sentiu uma dor fantasma na perna amputada assim que viu aquele rosto. A expressão de Sengoku endureceu, sua raiva ameaçando explodir como um vulcão, enquanto ele assistia à transmissão de Noir. Noir estava em um ambiente desconhecido, com um sorriso presunçoso nos lábios enquanto olhava diretamente para a câmera. Após um momento de silêncio, Noir falou alegremente. Eu sei que vocês estão assistindo, fuzileiros navais. Sengoku franziu a testa e gritou para o fuzileiro naval próximo. Rápido, rastreie o sinal. Encontre a localização de Demônio Noir. O fuzileiro fez uma saudação. Sim, senhor. Noir, incapaz de ouvir as ordens de Sengoku, continuou sua conversa unilateral. Estou entrando em contato com você assim porque tenho uma proposta de negócio. Noir mudou a câmera, focando na fila de dragões celestiais ajoelhados. O coração de Sengoku afundou. O que ele está planejando fazer com eles? Noir caminhou até um dos dragões celestiais, agachando-se lentamente. Ele levantou o queixo dela com o dedo, um sorriso diabólico no rosto. Esses dragões celestiais, suas vidas são muito valiosas para você, não são? Tenho 37 deles aqui. Vamos ver. Que tal 10 bilhões de frutas cada? O dragão celestial cujo queixo Noir levantou não era outro senão Shauria, sua antiga noiva. Ela mordeu o lábio, lágrimas de humilhação escorrendo pelo rosto. Esse homem havia sequestrado nobres mundiais por dinheiro, e de volta à Terra Santa, ela foi enganada por esse inseto. Shauria foi tomada pela vergonha e pelo desespero. Sua vida privilegiada, agora destruída por essa experiência horrível, a fez pensar em tirar a própria vida. Noir levantou um dedo, endereçando-se diretamente à câmera. Você paga, eu entrego. No entanto, de repente ele se virou, sua lâmina brilhando enquanto ele a erguia em direção a Santo Rosvar, aquele que estava vomitando ameaças antes. Enquanto os cidadãos do arquipélago de Sabaldi assistiam aterrorizados, e Sengoku rugia de fúria, Noir abaixou sua espada sem hesitar. Sangue respingou, manchando a tela de vermelho. Uma cabeça grotesca rolou pelo chão, seguida pelo colapso do corpo obeso e sem cabeça. De pé contra o cenário encharcado de sangue, Noir abriu um sorriso largo e predatório, proferindo palavras que causaram arrepios na espinha de Sengoku. A cada dia que passa, um deles morre. São 10 bilhões de berris a menos que você terá que pagar. Mas não espere muito tempo. Não gostaria que eu acabasse de mãos vazias. Capítulo 125. Nas telas visuais do arquipélago de Sabaldi, a imagem de Noir cortando a cabeça de um dragão celestial congelou, gravada na mente dos espectadores. O choque encheu todos os rostos. Um dragão celestial, um ser considerado acima de todos os outros, havia sido brutalmente assassinado. E agora alguém estava exigindo um resgate pelo resto. O choque inicial deu lugar a uma alegria desenfreada. Esse ato de desafio foi recebido com aplausos. Ninguém no mundo tinha afeição pelos dragões celestiais. Ou melhor, todos os odiavam. Mas sua autoridade absoluta mantinha as pessoas sob controle. Ninguém os desafiava. Agora, testemunhando as ações audaciosas de Noir, muitos não conseguiam deixar de admirá-lo. Noir não conseguia ver as reações nas telas visuais, mas conseguia imaginar a resposta dos fuzileiros navais. Ele tirou suas luvas encharcadas de sangue, olhando para o cadáver no chão. Pendure o corpo. Estamos indo embora. A tripulação, vendo a eficiência implacável de Noir na execução do dragão celestial e ouvindo sua declaração ousada, sentiu seu respeito por ele aumentar. Seus seguidores leais obedeceram sem questionar, arregaçando as mangas e começando a trabalhar. Shauria, presa ao chão por Noir, observou o corpo sem cabeça de seu pai ser pendurado em uma árvore. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela se debateu violentamente, tentando se libertar das cordas, mas Noir a derrubou com um tapa. Quando ela tentou se levantar novamente, ele caiu sobre suas costas arqueadas, quase jogando-a de cara no chão. Noir olhou para ela friamente, um sorriso cruel torcendo seus lábios. Você quer acabar como seu pai? Shauria encontrou seu olhar gelado, então olhou para o cadáver mutilado. Um arrepio percorreu sua espinha. O simples ato de matar seu pai diante de seus olhos a silenciou completamente. A voz de Noir pingava de escárnio. Um dragão celestial mimado, usado como cadeira, seu pai assassinado. Você não quer vingança? Shauria, lutando para respirar sob o peso de Noir, só conseguiu lançar um olhar de ódio. Ele ignorou o olhar dela. Ele já havia enfrentado olhares muito mais aterrorizantes e odiosos de inimigos muito mais perigosos. O que era um dragão celestial mimado para ele? Ignorando o olhar dela, ele deu um tapinha condescendente em suas costas, fazendo-a tremer. Até o resgate chegar, você será minha cadeira temporária, ele disse com um sorriso satisfeito.
Não me importo de me sujar um pouco. Os olhos de Shauria se arregalaram de terror. Não, ela gritou. Mas sua resistência foi inútil, tanto física quanto verbalmente. A execução de um dragão celestial enviou uma mensagem assustadora aos demais, silenciando finalmente esses autoproclamados descendentes de Deus. Após um rápido reagrupamento, Noir e sua tripulação partiram da ilha em um navio de guerra modificado. Pouco tempo depois de partirem, vários navios fortemente armados da marinha chegaram. Era o mesmo homem familiar, Kizaru, forçado mais uma vez a fazer hora extra. Ele desembarcou cansado para avaliar a situação. Ele logo encontrou o cadáver sem cabeça pendurado em uma árvore. Kizaru abriu a capa do Dendem Mushi em seu pulso e relatou ao quartel-general: cheguei ao destino. Apenas o corpo de Santo Rosvad permanece. O Dendem Mushi se transformou no rosto de um velho, seus dentes cerrados de raiva ao ouvir o relato de Kizaru. Aquele maldito diabo. Ele antecipou que o rastrearíamos. Kizaru reprimiu um bocejo. Então, e agora? Nesse momento um fuzileiro naval correu segurando algo na mão. Almirante, encontramos um Dendem Mushi sob o corpo de Santo Rosvad. Kizaru pegou o Dendem Mushi, coçando a testa. Para que serve isso? Como se fosse uma deixa, o Dendem Mushi em sua mão tocou, assustando Sengoku, que estava do outro lado da linha. Borsalino, atenda. Deixe-me falar. Kizaru obedeceu, pegando o fone e segurando seu pulso Dendem Mushi próximo ao bocal. A voz alegre de Noir ressoou do outro lado da linha. Moshi Moshi? Quem é? A voz de Sengoku era firme e inabalável. Demônio Noir, ordeno que liberte os dragões celestiais imediatamente. Noir, agora a quilômetros de distância, estava sentado no convés do navio, olhando surpreso para o Dendem Mushi. Sengoku estava cuidando disso pessoalmente? O velho não deveria ser subestimado em termos de força de combate, mas ele não deveria ser um trabalhador braçal? Enquanto isso, um certo almirante que fazia recados, mal conseguindo manter os olhos abertos, segurava os dois Dendem Mushis, completamente indiferente à conversa. Pelo caracol do transponder, Noir estava em seu elemento, falando besteira impunemente. Como não era um confronto cara a cara, ele podia ser tão arrogante quanto quisesse. Eu recuso. O que você vai fazer sobre isso? Venha e me pegue se puder. Claro, seria melhor se eles não mandassem aquele avô violento, Garp. Sengoku, com seus óculos redondos quase caindo do rosto, fervia de raiva mal contida. Os fuzileiros nunca negociarão com você, pirata ganancioso. Noir, cruzando as pernas despreocupadamente, respondeu à explosão de Sengoku. Não me importa se os fuzileiros concordam ou não. Sengoku ficou momentaneamente sem palavras, então ele entendeu. Em circunstâncias normais, os fuzileiros navais e o governo não tolerariam nenhuma exigência dos piratas, recorrendo à força bruta. Mas havia uma exceção, qualquer coisa que envolvesse a dignidade do governo e os dragões celestiais. Anos atrás, Doflamingo havia sequestrado o tributo celestial, ameaçando os interesses dos dragões celestiais. Ele havia negociado com o governo e garantido sua posição como um Shichibukai. Em outras palavras, os fuzileiros navais podem ser teimosos, recusando-se a fazer acordos com os piratas a qualquer custo, mas o governo mundial era diferente. Com o governo mundial como superior, Sengoku e os fuzileiros navais nunca poderiam desconsiderar a segurança dos dragões celestiais. Portanto, Sengoku tinha que capturar Noir rapidamente. Caso contrário, o governo mundial poderia decidir negociar com ele diretamente. Embora Sengoku duvidasse que até mesmo o governo, muitas vezes comprometedor, toleraria o assassinato brutal de um dragão celestial, ele não podia correr riscos. O peso nos ombros de Sengoku ficou mais pesado, mas sua voz permaneceu firme enquanto ele se dirigia a Noir. Eu vou te encontrar, demônio Noir. Noir cutucou sua orelha. Esse título é tão chato. Você não consegue inventar algo mais interessante como Demônio King? A raiva de Sengoku se transformou em uma risada sem humor. Você não terá mais títulos em breve. Imperturbável, Noir deu um tapinha na cabeça. Quase esqueci. Certifique-se de manter aquele Dendem Mushi seguro. Quando estiver pronto para fechar negócio, entre em contato comigo. Eu lhe darei o local para a troca. Antes que Sengoku pudesse responder, Noir continuou. Nem pense em tentar rastrear o sinal. Eu já o bloqueei. Sem dar a Sengoku a chance de falar, Noir desligou abruptamente. Sengoku fechou os olhos, o peso da situação pressionando-o como uma montanha. Um dragão celestial morto para cada dia que passava. Se Noir estivesse falando sério. Sengoku temia a ideia dos 5 anciões repreendendo os fuzileiros navais pelo telefone. Capítulo 126. Motivado por uma necessidade desesperada de encontrar o esquivo Noir, Sengoku estava incansavelmente vasculhando o novo mundo, deixando caos e agitação em seu rastro. Mas Sengoku não havia previsto que o excêntrico Noir não tinha intenção alguma de se aventurar no novo mundo. Afinal, Noir já tinha uma base de operações na primeira metade da Grand Line. O novo mundo era um lugar complexo e perigoso, com poderes estabelecidos muito mais formidáveis do que aqueles encontrados no paraíso. Noir decidiu voltar atrás, ignorando Sabaldi e retornando ao Triângulo Floriano. A conhecida névoa roxa envolveu a área em uma escuridão assustadora, instilando medo naqueles a bordo. Algumas crianças, incomodadas com o ambiente sombrio, se amontoaram nos cantos, enquanto seus soluços silenciosos ecoavam pelo navio. No entanto, a presença de Noir e a gentileza geral da tripulação logo acalmaram suas ansiedades. Depois de quase um dia no mar, a conexão da fruta sombra-sombra com os zumbis ficou mais forte. De repente, Puff correu para o lado de Noir. Salvador, há uma luz à frente.
A compreensão surgiu em Noir. Vá contar a todos. Chegamos a um lugar seguro. Puff relaxou visivelmente, assentindo antes de sair correndo para espalhar a notícia. Noir, transbordando de antecipação, subiu até o ninho do corvo, seu olhar fixo no horizonte escuro. Um lampejo de chamas vermelho-alaranjadas com um núcleo branco quente iluminou uma grande parte do mar. Respirando fundo, ele gritou: Ace, venha nos buscar. As chamas oscilaram por um momento, depois avançaram como um husky excitado, indo direto na direção deles. Negro. O navio dos piratas Spade se aproximava, Ace em pé no leme, seus braços em chamas, transformado em um lança-chamas humano. Ele rugiu de excitação. O caminho do Spade através da névoa sombria era marcado por um rastro de fogo ardente. Delcy e Miharu, junto com o resto da tripulação, agarraram-se ao navio com unhas e dentes, quase sendo jogados ao mar. O Spade se aproximou do navio de Noir. Ace saltou sobre o vão, envolvendo Noir em um abraço de urso. Como um amigo perdido há muito tempo, Ace deu um tapinha nas costas de Noir, com um largo sorriso no rosto. Você ficou fora por eras. Que coisas emocionantes você fez! Noir gentilmente se desvencilhou do abraço entusiasmado, gesticulando em direção às pessoas atrás dele. Muitas coisas emocionantes, mas falaremos sobre isso mais tarde. Deixe-me apresentá-los. Esses são todos meus amigos. Calor encheu os corações dos escravos libertos. Seu salvador havia escolhido não mencionar seu passado como escravos e os havia apresentado como amigos. Muitos dos que perderam suas casas resolveram seguir Noir, dedicando suas vidas a retribuir sua gentileza. Ace se virou para olhar os recém-chegados, que timidamente retribuíram sua saudação. Ace tirou o chapéu e curvou-se levemente, seu comportamento educado e respeitoso. É um prazer conhecê-lo. Sou amigo do Noir. Obrigado por cuidar dele. A multidão agitou as mãos, afobada. Foi uma honra para nós. A personalidade de Ace era multifacetada. Desde que ele acreditou que Sabó estava morto, outro lado dele emergiu. Quando enfrentava pessoas de sua mesma idade ou aquelas de quem realmente gostava, Ace era um jovem rebelde e travesso, um espírito despreocupado. Essa provavelmente era sua verdadeira natureza, seu estado padrão. No entanto, ao lidar com pessoas queridas ou conhecidas, Ace era incrivelmente educado, especialmente com os amigos de seu irmão. Esse aspecto de sua personalidade surgiu de seu desejo de preencher o vazio deixado pela suposta morte de Sabó, adotando parte da nobre etiqueta de Sabó. Isso explica porque o conhecido Ace Noir era diferente do comovente irmão mais velho que Ace retratado na história original. Noir sempre se perguntou se esse Ace era mesmo real. Ace ajudou a transportar várias pessoas para sua nave, então acenou para Noir. Vamos voltar para sua nave interessante. Muita coisa aconteceu enquanto você estava fora. Noir levantou uma sobrancelha. O que aconteceu? Ace coçou a cabeça, uma expressão preocupada no rosto. Seu companheiro lobo disse que 2 pessoas fugiram. Algo como Pero. O coração de Noir deu um pulo. Perona e Ogbak fugiram? O que Jabra e Kaku estavam fazendo? Eles eram ex-agentes da CP9. Eles não conseguiam ficar de olho em uma garotinha? Noir, reunido com Ace, navegou em direção à casca de suspense através da névoa espessa, logo alcançando a boca escancarada do enorme navio. Enquanto a multidão observava com admiração e espanto, os navios navegaram pela abertura, atracando na costa de casca de suspense. Noir pulou em terra, acenando para os outros com um sorriso. Venham aqui. Este é meu território. Os fuzileiros navais não vão pensar em nos procurar aqui. Tranquilizados pelas palavras do Salvador, a multidão desembarcou, com os olhos arregalados de curiosidade enquanto observavam o ambiente. Embora o ambiente de casca de suspense fosse um tanto perturbador, comparado ao de Mary Geoise, era o paraíso. Noir liderou o grupo em direção ao castelo. Quando a estrutura apareceu, eles viram luzes piscando e um grupo peculiar de criaturas à frente. A multidão instintivamente pegou suas armas. Não se preocupem, Noir os assegurou. Esses são os resultados das frutas do diabo. Eles são meus subordinados. Uma voz gentil chamou do grupo que se aproximava. Capitão, trouxemos comida e água. Noir reconheceu Robin, que estava acompanhado por Kunis. Kunis largou os suprimentos e instruiu os zumbis de formatos estranhos a distribuí-los entre a multidão. Inicialmente as pessoas ficaram desconfortáveis perto dos zumbis, mas logo a fome tomou conta delas e elas se concentraram em comer. Afinal, eles não faziam uma refeição adequada a uma eternidade. Vendo seus apetites vorazes, Noir soltou um suspiro de alívio. De repente, uma mão quente deslizou na dele. Ele olhou para baixo e viu Robin, seus olhos claros cheios de uma emoção indecifrável, tão profunda e misteriosa quanto o oceano. Sua expressão permaneceu neutra enquanto ela segurava a mão dele, sua voz suave e calma. Você parece cansado. Noir tocou seu rosto, inseguro. O lindo rosto de Robin parecia estranhamente frio. Seu olhar, inabalável e intenso, fez Noir se sentir desconfortável. Ele hesitou, uma estranha sensação de culpa o invadindo. Eu tive que salvá-los. As coisas saíram um pouco do controle. Eles passaram por tanta coisa. Robin suspirou e se virou sem dizer uma palavra. Noir coçou a cabeça, sem saber o que dizer. O coração das mulheres é um mistério. Ela está brava? Mas por quê? Enquanto ele refletia, uma voz suave, quase triste, chegou aos seus ouvidos. Se você se fosse, o que sobraria neste mundo? Você é tudo que eu tenho. Noir ficou assustado. Ele olhou para Robin, seu coração afundando. O olhar dela estava abatido, e ele notou a exaustão estampada em suas feições delicadas.
Por um breve momento, ele viu a garota distante e reservada que conhecera em Alabasta. Ao ver a expressão de Robin, ele finalmente entendeu seus sentimentos. Embora sua tripulação tivesse crescido e seus laços se aprofundado, Robin ainda era a mesma Robin, a garota que havia se refugiado nas sombras após os horrores de Shara. Ela realmente confiava apenas nele, e agora em Noir. Mas durante o assalto ao tributo celestial, Noir se colocou em perigo, mergulhando fundo no coração da segurança da marinha. Então ele causou caos e ateou fogo em Mary Geoise, aventurando-se imprudentemente no lugar mais perigoso do mundo. Quando a notícia de seus ferimentos graves chegou a Robin, ela ficou sozinha, rezando por sua segurança. Colocando-se no lugar dela, Noir percebeu que teria reagido da mesma forma se Nami ou Nojiko tivessem feito algo parecido. Ele estava confiante em suas habilidades, e Robin também estava confiante nele, mas a preocupação nem sempre segue a lógica. Noir apertou gentilmente a mão dela, encontrando seu olhar com determinação inabalável. Desculpe-me por ter preocupado você. Eu prometo que nunca mais vou te deixar. Um pedido de desculpas tão estereotipado. Kunis, observando de longe, mastigando sementes de girassol, silenciosamente zombou deles. Quando Robin estava prestes a responder, um rugido alto irrompeu atrás deles. Ela rapidamente puxou sua mão do aperto de Noir. Noir, venha para o castelo. Os zumbis são muito divertidos. As veias de Noir saltaram. Ele girou e lançou um chute duplo rápido como um raio, mandando Ace voando. O jovem acendedor de fogo transformou-se em uma estrela cadente, desaparecendo no céu noturno. Capítulo 127. Dentro do castelo bem iluminado, uma mesa longa e grande se estendia pelo salão, cercada por mesas menores de vários tamanhos. Noir sentou-se na cabeceira da mesa principal, com um brilho triunfante nos olhos enquanto erguia seu copo. Deste dia em diante viveremos apenas para nós mesmos. Saúde! A tripulação de Noir, a tripulação de Ace e as pessoas resgatadas de Mary Geoise levantaram seus copos em uníssono, suas vozes ecoando com alegria. Saúde! Eles esvaziaram seus copos de um só gole e então voltaram sua atenção para o banquete preparado diante deles. Na cozinha, crianças e mulheres se movimentavam, trazendo prato após prato para as mesas, auxiliadas por um grupo de zumbis desajeitados cujas palhaçadas arrancavam suspiros exasperados dos chefes. Nas mesas, os convidados riam e conversavam, compartilhavam histórias e aproveitavam a companhia uns dos outros. Os tripulantes de Ace se divertiram provocando zumbis, rindo alto enquanto os servos mortos-vivos acidentalmente deixavam cair comida em suas cabeças. As pessoas resgatadas de Mary Geoise compartilharam suas refeições com entusiasmo, incentivando a ocupada equipe da cozinha a se juntar a elas na mesa. Enel e Viper, como sempre, estavam travados em uma competição acirrada, dessa vez por um prato de carne de rei do mar gigante. Eles arregaçaram as mangas, prontos para resolver a disputa com uma briga. Kaku, Jabra e Blueno assistiram à comoção com diversão, aplaudindo e comemorando nas laterais. Luxi, sempre estoico, comeu seu bife graciosamente, lançando olhares de desdém para a multidão barulhenta. Sua paz foi abalada quando Viper, num acesso de excitação, jogou um prato de salada, espirrando no rosto de Luxi. Os antigos agentes do CP9 resmungaram. Lá vamos nós de novo. Até Luxi, coberto de comida, perdeu a compostura. Ele se transformou em sua forma de leopardo, rugindo enquanto saltava para a briga, trocando golpes com os dois glutões. Enquanto isso, um grupo de garotas, incluindo Kunis e Califa, com os olhos brilhando de excitação, se reuniram em volta de Robin, sussurrando e rindo entre si. Em meio ao caos alegre, Noir e Ace estavam lado a lado, braços cruzados e copos tilintando enquanto conversavam. Certos tópicos sempre pareciam dominar as conversas dos homens. Noir, com um olhar pensativo no rosto, perguntou: então tem uma garota da marinha chamada Izuka que está perseguindo você? Ace acenou com a mão desdenhosamente, uma pitada de aborrecimento em sua voz. Perseguir é a palavra certa. Ela não pode nos vencer, mas é persistente. Ace se virou e viu Noir olhando para ele com um brilho travesso nos olhos. Ace, exasperado, o ignorou. Noir, assumindo um ar de sabedoria, se inclinou para mais perto e sussurrou: então, você gosta dela? O rosto de Ace corou, e ele pulou na mesa. Claro que não. Eu sou um pirata de espírito livre. Noir, canalizando seu estrategista interior, ofereceu um conselho sábio. O amor não conhece limites. Como homem, você tem que ser corajoso, aproveitar a oportunidade e não deixar nenhum arrependimento. Ace lançou-lhe um olhar cético. Então você está dizendo que é corajoso, hein? Noir assentiu confiantemente apenas para Ace apontar para Robin, que estava sentado perto, com um sorriso brincalhão no rosto. O silêncio falou muito. Noir coçou a cabeça sem jeito. Bem, isso é um pouco diferente. Ace caiu na gargalhada, finalmente direcionando a conversa para assuntos mais sérios. Sabó e os outros cuidaram da nossa parte do tributo celestial. Está tudo esperando por você. Os olhos de Noir se iluminaram. Depois do assalto ao tributo celestial, ele fez um desvio para Mary Geoise, deixando sua parte do saque aos cuidados de Ace. Ace provou ser confiável, armazenando uma grande quantidade de ouro e recursos dentro do castelo. Noir não estava muito preocupado com a quantia exata. Ele tinha sua equipe para lidar com isso. Ace deu um tapinha na cabeça, tirando um Dendemushi do bolso. Sabó queria que você ficasse com isso. Ele disse que se precisarmos trabalhar juntos novamente, você pode ligar para ele diretamente. Noir aceitou o Dendemushi, com um sorriso se espalhando em seu rosto. Entendi.
Conforme a noite avançava, Casca de Suspense ficou quieto. Até os zumbis incansáveis recuaram para o cemitério. O salão de banquetes estava cheio de corpos adormecidos, todos perdidos em um sono tranquilo, seus roncos enchendo o ar. Enel, Viper e Luxie estavam caídos no chão, machucados, dormindo ou inconscientes. Ace, roncando baixinho, usava o pé de Noir como travesseiro, enquanto Noir, com a cabeça apoiada no colo de Robin, sonhava doces sonhos. Robin, com seus lindos olhos fixos no Noir adormecido, acariciou gentilmente seus cabelos pretos e acariciou sua bochecha. Um sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela também adormecia. Foi um raro momento de tranquilidade. Noir não dormia tão profundamente há muito tempo. Casca de Suspense, naquela noite foi tudo menos assustador. Na borda do Triângulo Floriano, um pequeno barco balançava nas ondas. Uma jovem mulher dirigia um homem gorducho enquanto ele remava. Foram Perona e Ogbak que, depois de dias vagando, finalmente encontraram uma saída das águas assombradas. Ogbak remou com toda a força enquanto Perona o incitava, sua voz cheia de urgência. Mais rápido, Ogbak. Estamos quase saindo daqui. Seu rosto se contorceu de ódio, ela cerrou os dentes. Aquele demônio matou Moria-sama. Temos que encontrar uma maneira de vingá-lo. Ogbak, lutando com os remos, hesitou. Mas nem mesmo Moria-sama era páreo para ele. Que chance temos? Perona retrucou, eu sei disso. Você não precisa me dizer. Enquanto discutiam, o som de água espirrando chegou aos seus ouvidos. Perona ficou tenso. Poderiam ser os subordinados do diabo nos perseguindo? Ogbak levantou as mãos, tremendo. Perona convocou seus fantasmas, preparando-se para a batalha. Através da densa neblina, uma silhueta negra em forma de cruz apareceu. O homem que usou uma lâmina preta como remo, acompanhado por sua icônica música tema, fez outra entrada dramática. Seus olhos dourados avaliaram friamente Perona e Ogbak. Quem é você? Ogbak, encarando a lâmina preta distinta, apontou um dedo trêmulo. Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo. Moria lhes disse que entre os Shichibukai, em termos de poder destrutivo, esse homem era inigualável. Perona sussurrou para Ogbak. Nós escapamos do diabo e agora nos deparamos com esse monstro. Mihawk, com seus ouvidos aguçados captando as palavras, inclinou a cabeça. Você conhece Noir? Perona e Ogbak ficaram atordoados, então rapidamente perceberam sua oportunidade. Um plano tortuoso se formou na mente de Perona. Ela falou com urgência, sim, Mihawk. Aquele demônio está no navio de Moria-sama, se gabando de como ele vai derrotar você. Mihawk olhou para ela impassivelmente. No navio de Moria desafiando-o? Que péssima mentirosa. Ela acha que eu sou um idiota? Capítulo 128. Certa manhã, um convidado ilustre chegou ao Casca de Suspense. Noir, ainda grogue de sono, saiu do quarto. Seus olhos se arregalaram quando ele reconheceu o homem parado diante dele. Olhos de gavião. O que te traz aqui? Noir exclamou de alegria. Mihawk resistiu à vontade de sacar sua espada. Eu estava de passagem. Ouvi dizer que você estava aqui, então decidi fazer uma visita. Os olhos dourados de Mihawk varreram as pessoas ao redor de Noir. Além de Robin, que ele já havia conhecido antes, o resto eram rostos desconhecidos. Parece que você construiu suas próprias forças. Noir sorriu orgulhosamente. Ele conheceu Olhos de Gavião antes de chegar a Skipieia, quando ele só tinha Robin ao seu lado. Mihawk de repente apontou para trás. Encontrei 2 indivíduos no meu caminho para cá. Eles disseram que escaparam da sua custódia. Noir se virou e riu. Eram Perona e Ogbak. De acordo com o relato de Jabra, a fuga deles ocorreu devido à sua própria negligência brincalhona. Afinal, Noir apenas ordenou que eles fossem confinados, e Jabra e os outros não foram muito rigorosos. Mas ele não esperava que eles fossem pegos por Mihawk. Perona cuspiu neles. Vocês são todos farinha do mesmo saco. Um bando de vilões. Ogbak rapidamente a puxou de volta, impedindo-a de agir precipitadamente. Noir sozinho era um oponente formidável, ainda mais com Olhos de Gavião ao seu lado. Noir olhou para ela com um sorriso. Você está buscando vingança por Moria? Você acha que é capaz disso? Perona olhou para ele com os olhos vermelhos, mas permaneceu em silêncio. A lacuna em sua força era intransponível. Ao contrário dos supernovas sedentos por poder, Perona nunca poderia esperar alcançar Noir. Mihawk, sentindo algo, franziu a testa. Você matou Moria? Noir assentiu. Sim, o território dele está vago agora. Mihawk assentiu pensativamente. Isso explica. Ouvi dizer que os fuzileiros navais estão procurando um novo Shichibukai. O interesse de Noir foi despertado. Eles encontraram um substituto tão rápido. Quem é? A voz de Mihawk estava calma. Há 2 candidatos. Um é Punho de Fogo Ace e o outro. Ele olhou para Noir, que exclamou surpreso. Eu? Mihawk riu baixinho. Isso parece improvável agora, considerando o assalto do tributo celestial. Era você e o Punho de Fogo, não era? Noir ficou surpreso. Você sabia disso? Não é segredo nenhum, respondeu Mihawk. Vocês 2 fizeram um grande feito. Duvido que eles estejam considerando vocês agora. Noir sorriu. Não necessariamente. Eu realizei outra coisa, algo que pode forçá-los a reconsiderar. Olhos de Gavião olhou para ele com curiosidade, mas não disse uma palavra. Noir, surpreso, perguntou. Você não ouviu falar do que aconteceu em Mary Geoise? Mihawk balançou a cabeça. O que aconteceu? A queima de Mary Geoise foi um evento importante.
Como poderia ser mantido em segredo? Era impossível. Mesmo que os escravos libertos, diferentemente do que ocorreu durante o ataque de Fisher Tiger, não tivessem sido levados embora, havia inúmeras testemunhas naquele dia. Noir relatou brevemente suas ações em Mary Geoise. Mihawk ouviu atentamente, então falou calmamente. Não é de se surpreender que o governo esteja encobrindo isso. Outro incidente em Mary Geoise os faria parecer vulneráveis. Nem mesmo Notícias Econômicas Mundiais ousaria publicar tal história. Mas quando sua recompensa aumentar, a notícia inevitavelmente se espalhará por toda a Grand Line. O arquipélago de Sabaody está cheio de todo tipo de gente. Nem mesmo o governo consegue controlar completamente o fluxo de informações. Noir coçou a cabeça. Achei que isso me tornaria famoso. Mihawk e Noir entraram no castelo. Os olhos de gavião imediatamente caíram sobre o armário de vinhos. Ele casualmente pegou 2 garrafas de vinho e disse: Você já é famoso o suficiente. Pelo menos entre os Shichibukais. Além de mim, que prefiro a solidão, os outros devem ter ouvido falar sobre suas façanhas. As pessoas que acordaram de seus pesadelos arrumaram o castelo e prepararam um banquete para receber Mihawk. Mihawk graciosamente levantou seu copo, tomando alguns goles de vinho. Noir o encarou, uma expressão perplexa em seu rosto. Beber vinho tão cedo pela manhã parecia estranho. Mihawk olhou para Noir. Então, você planeja fazer desta sua base? Noir balançou a cabeça, a testa franzida. É só uma base temporária. Quero encontrar uma ilha no Novo Mundo para estabelecer meu território. Mihawk olhou para ele. Parece que você já tem um alvo em mente. Noir assentiu. Estou procurando um lugar chamado Reino de Noiten. Os olhos de Mihawk se arregalaram. A grande nação do clã de Noiten. Nair ficou atordoado. Você sabe sobre isso? Mihawk parecia perdido em pensamentos. Eu encontrei algumas informações sobre Noiten durante minhas viagens, enquanto aprimorava minha esgrima. O coração de Noir saltou de alegria. Olhos de gavião eram um tesouro de informações. Na última vez que se encontraram, Mihawk lhe deu uma indicação permanente para Skipieia. Agora ele lhe trouxe notícias ainda melhores. Noir perguntou ansiosamente: O que você encontrou? Mihawk balançou a cabeça. Era uma tábua de pedra com inscrições, detalhando um pouco da história de Noiten. Disse que o reino de Noiten foi fundado pelo clã D. O aspecto mais singular deste reino era que eles criavam criaturas semelhantes a dragões. Todo nobre de Noiten, ao atingir a idade adulta, passaria por uma cerimônia para escolher um companheiro dragão. Um vínculo que duraria a vida toda e nunca poderia ser quebrado. Por essa razão, Noiten também era conhecido como Antigo Reino do Dragão, e era uma nação poderosa. Noir franziu a testa. Se Noiten era tão forte, como caiu? Mihawk riu friamente. Não sei, mas somente o governo mundial poderia ter realizado tal feito. Noir suspirou decepcionado. Você sabe onde Noiten fica? Mihawk estreitou os olhos. Eu não, mas alguém pode. Alguém? Quem? Noir olhou para ele interrogativamente. Mihawk continuou: Quando descobri a tábua de pedra também quis encontrar Noiten, mas eu era constantemente frustrado por um grupo de pessoas. Acredito que eles eram sobreviventes do Noiten, uma organização remanescente de algum tipo. Noir fez uma careta. Era como não ter sido informado de nada. Encontrar pessoas era muito mais difícil do que encontrar um local. A Grand Line era vasta. Onde ele poderia encontrar um grupo de sobreviventes de mais de 20 anos atrás? Não é como se eles fossem procurá-lo. Sem que Noir soubesse, ele havia falado a verdade sem querer. Na vasta Grand Line, os fuzileiros navais o procuravam freneticamente. Seus cartazes de procurado estavam espalhados por todo lugar. Em um canto escondido do mundo, um homem corpulento segurava um dos cartazes na mão, com uma expressão alegre estampada em seu rosto. Depois de todo esse tempo, desde o Water 7, finalmente encontramos Sua Alteza. Os fuzileiros navais querem fazer mal a Sua Alteza? Só por cima dos nossos cadáveres. Capítulo 129. Mihawk foi levado ao antigo castelo e tratado com hospitalidade. Os piratas Spade ficaram atonitos quando ouviram que seu convidado era um senhor da guerra do mar. Ace, intrigado, tentou puxar conversa com Mihawk, para a grande irritação do espadachim de olhos de falcão. Ele conheceu outra pessoa tão turbulenta. Um novo dia tranquilo amanheceu, e Noir começou a pensar no futuro de sua crescente tripulação. Quase 2.000 pessoas se amontoavam no enorme castelo. A questão mais urgente era a comida. Noir constantemente enviava pessoas para pescar, dependendo de frutos do mar para sustentá-las. Os 2 guerreiros gigantes de Elbaf, NYLPH e Manlif, permaneceram no navio, ajudando em projetos de construção. Noir observou-os trabalhar com interesse, seu olhar caindo sobre uma marca abaixo do pescoço de NYLPH. Uma pegada vermelha, a marca do Tenryubito. Todos os escravos dos dragões celestiais foram marcados com essa marca, e era incrivelmente difícil de apagá-la. Até mesmo os escravos que Fisher Tiger libertou apenas cobriram a marca com outra tatuagem, escondendo-a em vez de removê-la. Noir coçou a cabeça em frustração. Ele teria que encontrar uma maneira de cobrir as marcas deles também? Mas isso ainda deixaria um rastro. Ele queria que essas marcas desaparecessem, não fossem escondidas. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Ele realmente tinha uma habilidade que poderia ajudar. Ele obteve uma habilidade especial de Chopper, uma habilidade de cura chamada Restauração. No entanto, depois de alguns experimentos, ele raramente o utilizou.
ele descobriu que a restauração não era verdadeiramente curativa. Ela só tinha um efeito menor em ferimentos externos. Era essencialmente um procedimento cosmético sofisticado e sofisticado. Noir acenou para NYLPH. Ei, grandão, vem aqui por um segundo. O gigante se aproximou pesadamente, sua voz retumbante. O que foi, Salvador? Noir pulou no ombro de NYLPH, seus pés mal tocando o chão. Relaxa, eu quero tentar uma coisa. NYLPH ficou parada obedientemente. Noir focou no pescoço do gigante e ativou a restauração. Um brilho verde tênue, imbuído da essência da natureza, envolveu a marca. O carmesim da pegada do casco gradualmente desapareceu. NYLPH, incapaz de ver o que estava acontecendo, exclamou: Salvador, meu pescoço está quente. Noir sorriu, satisfeito. Os outros ex-escravos de Mary Geoise olharam incrédulos. A pegada do Tenryubito, tão notoriamente difícil de remover, estava sendo facilmente apagada pelo seu salvador. Vendo que não havia mais vestígios da marca no pescoço de NYLPH, Noir pulou e anunciou para a multidão: todos, juntem-se. Vou apagar suas marcas. Uma comemoração irrompeu quando os antigos escravos se aglomeraram ao redor dele, ansiosos para se livrar da marca de sua escravidão. Eles se resignaram a carregar essa marca pelo resto da vida, mesmo depois de escapar de Mary Geoise. Eles se prepararam para suportar esse fardo de escuridão para sempre. E ainda assim, seu todo-poderoso Salvador havia realizado o impossível. Havia algo que ele não pudesse fazer? À medida que uma por uma suas marcas desapareciam, seus rostos se iluminavam de alegria, correndo por aí com uma leveza recém-descoberta em seus passos. O peso que sobrecarregava seus corações se dissipou. Eles estavam realmente livres agora e haviam encontrado um líder a quem jurariam lealdade por toda a vida. Ao cair da noite, Noir havia apagado as pegadas de cada pessoa, trabalhando incansavelmente durante o dia todo. Depois do jantar, ele olhou para seus irmãos e irmãs, seus rostos livres da sombra do passado, e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Mihawk, sentado à sua frente, comentou: Você se importa bastante com sua equipe. Noir se espreguiçou recostando-se no sofá. Quanto mais você investe na sua equipe, mais eles estarão dispostos a retribuir. Vale a pena o esforço. Mihawk zombou. É por isso que prefiro não ter uma tripulação. Ao lado de Mihawk, Ace girou o chapéu distraidamente no dedo antes de perguntar: Então, Noir, você realmente vai ser um pirata agora? Noir deu de ombros, um sorriso irônico nos lábios. O governo e os fuzileiros navais já me rotularam como pirata. A opinião pública está nas mãos deles. É inútil eu discutir. Eu costumava ser um caçador de recompensas por conveniência, mas agora não me importo mais com essas questões triviais. Ace bateu a mão na mesa, seu rosto se iluminando. Então junte-se à minha equipe. Seja meu nakama. Noir recusou sem hesitar. Não. Os ombros de Ace caíram. Por que não? Porque eu não quero me juntar aos piratas do Barba Branca. Barba Branca poderia dar a Ace o amor paternal que ele desejava. Noir, ele queria oferecer esse mesmo amor, mas não podia. Falando nisso, Garp tratando Ace como seu neto. Ele está realmente se aproveitando de Barba Branca e Roger. Ace, alheio aos pensamentos errantes de Noir, continuou: Bem, você tem sua própria tripulação agora. Qual é o nome da sua tripulação pirata? Noir piscou. Eu ainda não decidi. A expressão de Ace congelou. E você também não projetou seu Jolly Roger? Noir riu timidamente. Não. Ace olhou para ele como se ele fosse uma criatura estranha. Como você pode ser um pirata sem essas coisas? O Jolly Roger é a alma e o espírito guia de uma tripulação pirata. O nome da tripulação é um distintivo de honra. Essas coisas não devem ser encaradas levianamente. Ao ver a seriedade repentina de Ace, Noir percebeu que precisava resolver esse problema logo. Ele não era como Ace. Ele não tinha escolhido ser um pirata. O governo mundial o rotulou como tal, e seus protestos foram inúteis. Mas Noir não estava com medo. Se eles insistiam em chamá-lo de pirata, então ele poderia muito bem aceitar e formar uma tripulação pirata. O governo já havia abandonado a noção de ele ser um caçador de recompensas. Ele tinha algum tempo livre agora. Ele poderia muito bem começar a desenhar sua bandeira pirata e escolher um nome. Noir rapidamente convocou todos, reunindo-os no pátio para uma reunião. O título oficial da reunião foi Questões Preparatórias para o Estabelecimento da Tripulação Pirata, Conferência de Representantes da Tripulação Completa. O pátio estava lotado, todos sentados eretos com expressões sérias, como se estivessem se preparando para uma batalha difícil. Muitos até tinham cadernos e canetas prontos para fazer anotações. Mihawk e Ace estavam presentes como convidados especiais. Ace sentou-se com um ar solene, como se participasse de um ritual sagrado. Mihawk, por outro lado, estava completamente perplexo. Eles são crianças? Por que estou aqui? Noir ficou no ponto mais alto, pigarreou e anunciou através de um megafone. Primeiro item da pauta: determinar o número de tripulantes da nossa tripulação pirata. Suas palavras foram recebidas com uma explosão de conversas e discussões animadas. Mihawk olhou fixamente estupefato. Eles estão todos tão entusiasmados em apoiar o capitão? E o que há com aquele cara Ace? Por que ele está tão animado? Se ele não soubesse, pensaria que eles estavam planejando destruir o mundo. Capítulo 130. Embora Noir tenha resgatado muitas pessoas de Mary Geoise, apenas algumas escolheram se juntar à sua tripulação pirata. Eles testemunharam em primeira mão a intersecção brutal de sangue e maldade.
Agora a maioria simplesmente desejava uma vida pacífica como pessoas comuns. Noir não os forçaria a nada que não quisessem. Afinal, cada um tinha seu próprio caminho na vida. Após uma pesquisa simples, muitos foram rapidamente eliminados do grupo de potenciais recrutas. Crianças pequenas não podiam se juntar. A maioria das mulheres frágeis também não queria se juntar. E havia aquelas que ansiavam por retornar para suas famílias, uma tarefa com a qual Noir prometeu ajudá-las. No final, apenas cerca de 500 pessoas decidiram aderir. Mas isso foi bom. Noir estava contente. A força estava nos números. Não pense que indivíduos fortes não precisam de subordinados. Eles simplesmente possuem poder suficiente, como Mihawk, para operar sem assistência na batalha. No entanto, muitas coisas se tornam inconvenientes. Como visto na história original, as habilidades domésticas de Mihawk, de cozinhar a limpar, nasceram da necessidade devido à sua vida solitária. As equipes de Shanks e Luffy também seguiram a rota de elite, mas ainda tinham um número considerável de seguidores que poderiam ser inestimáveis em momentos críticos. Uma lista dos que estavam dispostos a se juntar foi apresentada a Noir. Ele deu uma olhada, tendo uma ideia geral de suas habilidades e origens. Como esperado, os irmãos gigantes, NYLPH e Manlif, estavam na lista. Muitos outros tinham experiência anterior como piratas, alguns até tinham recompensas por suas cabeças. Essa descoberta deixou Enel com inveja. Apesar de seu poder, ele ainda não tinha uma única recompensa Beli por sua cabeça. Surpreendentemente, alguns até possuíam poderes de Akuma no Mi. A maioria era de usuários de Zoan, com alguns usuários de Paramecia cujas habilidades pareciam bastante peculiares. Com os membros da tripulação quase todos decididos, Noir passou para o tópico principal da reunião. Então, como vocês acham que nossa tripulação pirata deveria ser chamada? O silêncio cobriu a sala. Após uma longa pausa, Kunis timidamente sugeriu: não podemos simplesmente chamá-los de piratas Noir? Noir concordou silenciosamente. Esse era o nome que ele tinha em mente também. Mas Enel imediatamente se opôs, sua voz cheia de excitação. De jeito nenhum. Uma tripulação pirata não deveria ter o nome de uma pessoa. Eu digo que devemos chamá-los de piratas do Deus do Trovão. Viper olhou para ele impassivelmente. Que tal os piratas da Guerra Sangrenta? Muito grosseiro, Luxie rebateu. Acredito que piratas da Justiça soa melhor. Enel zombou. Chamar uma tripulação pirata de justiça parece ridículo. A minha é melhor. Viper cuspiu em desgosto. Seu nome está apenas glorificando você mesmo. Pare de brincar. Os olhos de Enel brilharam. Então você acha que eu sou o Deus do Trovão? Viper, acho que você é louco. À medida que Enel e os outros entravam na discussão, o resto da equipe começou a expressar suas próprias opiniões. Kunis, observando a excitação crescente, murmurou desanimado. Acho que um nome simples seria melhor. Califa confortou. É isso que eles chamam de romance de um homem. Nós não entenderíamos. Perto dali, Noir se aproximou de Robin, pedindo sua opinião. Robin ponderou por um momento, sua mão acariciando seu queixo, um toque de orgulho em sua voz. Que tal os piratas do Demônio das Trevas? Califa e Kunis a encararam, com os olhos arregalados. Por que as coisas ficaram tão sinistras de repente? Os lábios de Noir se contraíram sem palavras. Após horas de debate, Noir decidiu por fim a discussão. Vamos chamá-los de piratas do submundo. De certa forma, todos vocês são sobreviventes que escaparam da morte do submundo. Vamos fazer o mundo lembrar nossos novos nomes, nosso renascimento. Embora o nome não fosse particularmente cativante, a palavra do capitão era final. A tripulação, depois de pensar um pouco, prontamente aceitou. E assim, graças às terríveis habilidades de Noir para nomear, os piratas do submundo nasceram oficialmente. Noir não esperava que as habilidades de nomeação de sua tripulação fossem ainda piores que as dele. Ele deveria ter contratado Zoro para fazer isso. Afinal, o espadachim tinha um talento especial para inventar nomes impressionantes. Ele podia apenas balançar a cabeça e fazer rap espontaneamente. Bem, não rap, mas recitar versos de poesia. Noir então passou para o terceiro item da pauta, projetar a bandeira dos piratas do submundo. Essa tarefa não demorou muito. Como mencionado antes, as pessoas que Noir resgatou eram um grupo diverso e talentoso. Algumas costureiras e artistas habilidosos rapidamente produziram um rascunho para aprovação da equipe. O design apresentava um crânio branco austero com ângulos agudos, suas órbitas ocas aparentemente brilhando com uma tênue luz vermelha. O crânio era emoldurado por um portão ameaçador. O portão sinistro, adornado com padrões estranhos, estava totalmente aberto, como se estivesse chamando as pessoas para as profundezas do inferno. Noir e a equipe ficaram bastante satisfeitos com o design. Quanto mais intimidadora a bandeira pirata, melhor para esses piratas rudes e desordeiros. Com a bandeira e o nome da tripulação definidos, Noir, com um grande gesto, enviou Viper e Enel de volta ao Water 7 para encomendar um novo navio enorme. O Arca Máxima era apenas um pouco maior que o Thousand Sunny. Acomodar 500 pessoas a bordo era praticamente impossível. E assim Viper e Enel, aqueles dois caipiras que nunca tinham segurado tanto Beli em suas vidas, nervosamente agarraram seus baús de tesouro enquanto zarpavam de volta para o Water 7. Embora Noir tivesse algumas reservas sobre enviar aqueles dois, ele não tinha opções melhores. Robin e Kunis não puderam ir. Os novos recrutas não estavam familiarizados com o Water 7. A identidade de Luxie já havia sido exposta por Isebur. Retornar para lá arriscaria mais complicações. Então, enviar esses dois simplórios era o melhor curso de ação.
Pelo menos sua força compensava sua falta de inteligência. A primeira grande reunião foi concluída. Noir atribuiu tarefas à sua tripulação e então começou a trabalhar em sua própria agenda secreta. Ele puxou Blueno de lado e sussurrou: venha comigo. Luxie, que estava por perto, fez uma pausa. Você precisa da minha ajuda? Noir sorriu e balançou a cabeça. Não, eu só preciso que Blueno me dê uma carona. Arrepios irromperam na pele de Blueno. Um arrepio percorreu sua espinha. Luxie pareceu entender. É o segundo dia. Você vai executar outro dragão celestial? Noir riu e assentiu. Sengoku está me procurando no mundo todo. Não podemos nem mostrar nossos rostos. Mas, preciso provocá-lo ainda mais. Um homem é mais vulnerável quando é impulsivo. Luxie levantou uma sobrancelha, sua curiosidade aguçada. O que você está planejando? Noir sorriu maliciosamente. O lugar mais perigoso é o mais seguro, e o lugar mais seguro é o mais perigoso. Um plano de audácia imprudente nasceu. Sob um céu claro e estrelado, Mary Geoise, ainda se recuperando do caos que Noir havia desencadeado, fervilhava de atividade. No topo de uma torre alta e carbonizada, o ar ondulou quando uma porta de ar familiar se abriu. Um grito de alegria ecoou de dentro. Hey, 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 seu verdadeiramente está de volta.